Hoje eu quero mostrar como eu consegui clientes para a criação de landing pages com IA. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Alex. Nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês como que foi a minha captação de clientes, ao mesmo tempo como que é a minha criação, o processo de criação de landing pages. Para começar, diversos vídeos no YouTube, eu assisti esses vídeos, eles falam que a captação de clientes pode ser feita através do Google Maps, né, a página inicial do Google, e provavelmente isso é uma coisa que funciona muito. Porém, o início da minha captação de clientes não veio de lá, e eu vou demonstrar por quê. Eu trabalho atualmente no regime CLT em um estúdio de bike, a Velocity, e eu comecei a utilizar o meu ambiente de trabalho para captar clientes. Por quê? Eu comecei a identificar que muitos alunos que frequentam aquele lugar têm negócios próprios, sejam estúdio de, sei lá, nail design, estúdio de estética, advogados, personal trainer. Então eu comecei a pensar assim, cara, aqui é um potencial gigantesco para eu captar alguns clientes, resolver algumas dores específicas e começar a criar, né, a começar a gerar renda extra com essas pessoas. Então, não, os meus primeiros clientes não vieram do Google Maps, mas eu incentivo que vocês utilizem como uma forma de captar clientes também, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é a respeito de identificando clientes. O que isso significa? Como eu mencionei para vocês, e diversos vídeos no YouTube incentivam você a fazer, é o seguinte: utilizar o Google Maps, né? Você vai identificar empresas, vai identificar pequenos negócios ali da sua região mesmo, e você pode entrar em contato através das informações que tem ali na página inicial e oferecer algum serviço, seja de melhorar a imagem, seja de criar um site, landing pages. E isso é uma coisa muito boa e eu até pretendo fazer isso utilizando o Google Maps um dia. Só que quando eu comecei a realmente ir atrás disso, de pô, aqui tem de enxergar isso como um potencial, o que eu fiz? Eu pensei o seguinte, pô, eu já estou num ambiente de trabalho que diversas pessoas têm os negócios próprios delas, então eu posso começar a oferecer por aí. E como que foi o início disso? Eu pensei o seguinte, pô, aqui no, pelo menos onde eu trabalho, né, no estúdio, existem muitos professores de educação física. E eles dão aula lá na modalidade de bike indoor, só que ao mesmo tempo eles também prestam serviço como personal trainer, alguns deles prestam serviço de natação, né? Eles trabalham em um local que oferece natação para, sei lá, crianças, adultos. Tá, aí eu pensei o seguinte, como que eu posso utilizar isso como uma forma de renda extra, ao mesmo tempo que eu vou construir o meu portfólio? Então a primeira coisa que eu fiz ali foi o seguinte, eu abordei uma das professoras do estúdio e eu conversei com ela, eu falei, olha, eu sei que você dá aula de personal trainer. Aí eu tentei entender um pouco mais de como que era, tipo, qual horário você dá, qual a modalidade, qual é a faixa etária, mais ou menos um mini briefing que eu quis fazer ali. E aí eu falei para ela, eu falei, olha, eu tô querendo construir alguns sites e eu queria construir um portfólio. O que você acha de ter um site? Aí ela falou assim, olha, eu gostei da ideia, seria interessante, porque ela já tem um Instagram focado nisso, em tipo assim, em demonstrar como que é o serviço dela como personal. E aí eu falei, olha, seria interessante você ter um site para melhorar a sua imagem e também uma forma de captar mais possíveis alunos. E ela gostou da ideia, aí eu desenvolvi um site para ela como portfólio. Vou até apresentar para vocês daqui a pouquinho. Então o que eu fiz? Eu utilizei esse primeiro projeto como portfólio e depois eu utilizei o primeiro projeto para captar possíveis clientes futuramente. Tá, mas antes de demonstrar aqui para vocês, eu quero falar sobre uma coisa que me travou muito e eu acho que pode travar também vocês, que é as objeções. Quando a gente fala de objeções, não se trata do cliente negar o serviço, não se trata da rejeição, se trata de coisas que te impedem até de começar a pensar nisso. Uma coisa que eu tinha muito era, e se a pessoa não enxergar valor nisso, que é algo anterior à rejeição? Então eu ficava meio que bitolado nisso, do tipo, então eu não vou nem começar, sabe? Eu não vou oferecer para essa pessoa, eu ficava pensando nisso. A segunda objeção que eu tinha era relacionada à ferramenta que eu iria utilizar para criar esses sites. Se eu chegar para apresentar isso para o cliente e ele falar assim, cara, você fez com IA, eu acho que também está linkado muito à percepção de valor, né? Tipo assim, pô, cara, você vai construir uma parada usando IA, sabe? Pô, nada a ver, entende? E como eu vou demonstrar para você daqui a pouco, o cliente ele não tá se importando se você vai fazer com IA, se você vai fazer o código totalmente do zero, não importa. A única coisa que você precisa demonstrar para ele é o seguinte, seja com IA ou não, você vai ajudar ele a captar mais clientes, você vai ajudar ele a vender mais, você vai ajudar ele a ter uma imagem, uma autoridade maior. A terceira objeção que eu tinha era algo relacionado aos links.
Por quê? Cara, eu pensava da seguinte forma: eu não tenho dinheiro para investir na ferramenta de IA que me proporcionasse um domínio próprio, entende? E também eu não compraria o domínio posteriormente. Eu pensava isso, e ainda penso, na verdade. Então, eu ficava pensando assim, pô, talvez a pessoa vai ficar um pouco com o pé atrás, ou talvez recusaria, porque não teria lá o domínio. Por exemplo, vamos criar aqui o naildesign.com.br. Talvez a pessoa enxergue mais valor, e eu reconheço isso, quando tem o domínio .com.br. Porém, mesmo com o domínio que a ferramenta te dá, por exemplo, eu uso base 44, então vai ficar lá naildesign.base44.app. Mesmo assim, a pessoa enxerga um valor ali porque você está ajudando ela de alguma forma, está resolvendo um problema da pessoa, entendeu? Então, mesmo com o domínio que a ferramenta te dá, seja o Lovable, seja o Cloud, seja o Base 44, que é o que eu estou utilizando, você vai conseguir gerar renda extra. Eu entendo que a pessoa pode olhar o domínio.com.br, que é o mais convencional, e ver mais valor nisso. E você até conseguiria cobrar mais caro se tivesse isso, ok? Mas isso não pode te travar. Isso me travou no início, mas depois que eu consegui validar, mesmo com o domínio que a ferramenta te dá, você consegue vender. Então eu tirei essa objeção da frente, tá? Agora eu quero trazer vocês para a tela do meu computador para demonstrar como que foi esse meu processo, esse meu início de captação de clientes e desenvolvimento desses projetos. Vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte. Agora vocês estão vendo aqui a tela do meu computador. Esse daqui foi o primeiro projeto que eu desenvolvi para aquela professora como uma espécie de portfólio. Mas eu quero te mostrar o seguinte, ó, numa conversa breve com ela, quando eu organizei todas as informações, como que foi a formação dela, há quanto tempo ela atua, esse tipo de coisa, eu construí esse site aqui, ó. Esse daqui foi o layout que eu consegui desenvolver para ela, ela achou interessante, tá? Você pode até falar assim, pô, mas é de certa forma genérico, é um layout assim que tem muita cara de IA, mas eu volto a dizer, o cliente, ele não se importa, sabe? Porque é o seguinte, você vai ajudar ele com uma dor específica, você vai ajudar ele a ter um posicionamento melhor nas redes sociais ou na internet, você vai ajudar ele a ter uma captação de clientes de uma forma mais interessante, com uma apresentação mais elegante. Então, o que aconteceu? Eu conversei brevemente com essa profissional, né, com a Paula, e aí, ó, cheguei nesse resultado. Então, aqui tem o sobre da pessoa, né, que ela atua há mais de 10 anos, ela é bacharel em educação física, onde que ela dá o personal dela, em qual cidade? Aqui em Presidente Prudente. Então, aqui embaixo tem os serviços que ela presta. Ela faz consultoria, ela faz o personal, né, e ela faz a avaliação física. E, basicamente, na reunião que eu fiz com ela, ela falou assim, tipo, cara, eu quero que todos os alunos que entrem lá possam ir pro WhatsApp, para falar comigo no WhatsApp. Então, foi isso que eu fiz. Volto a dizer, esse daqui foi o projeto inicial que eu fiz como uma espécie de portfólio. E eu utilizei esse projeto inicial para depois iniciar conversas com outros professores lá na unidade. Então, o segundo projeto que eu fiz foi o da Valentina. Eu vou até mostrar para vocês como que foi o briefing que eu criei. Aqui no ChatGPT, eu até pedi para ele salvar aqui, eu criei uma partezinha para salvar uns estilos de briefing que eu criei. Esse daqui, ó, que vocês estão vendo, ó, informações básicas, esse daqui foi o modelo de briefing que eu utilizei com ela. Talvez nem seja um modelo tão completo assim. O que eu faço depois com o retorno do briefing que o profissional me passa? Eu pego o briefing respondido, e aí eu mando para o ChatGPT e falo assim, chat, cria um prompt com base nas respostas desse briefing. Com isso, o que ele faz? O chat ele vai criar um prompt completo, né, com todas as informações pegas ali daquele briefing, e aí a gente chegou nesse resultado aqui. Claro que você vai ter ali que ajustar alguma coisa, né, eu, por exemplo, tive que ajustar essa imagem aqui. Você pode ver que é basicamente a mesma coisa. A gente tem aqui, ó, botão do WhatsApp, a gente tem aqui diversos outros botões que a gente navega aqui na página. Aqui a gente tem a estrutura das informações dela, formada pela Unesp, né, atendimento individual, esse tipo de coisa. A partir do site dela, eu incluí também como portfólio. E eu fiz o seguinte, eu abordei mais professores lá dentro. E foi exatamente o que eu fiz com o site da Tayla. Ela também é uma professora lá na unidade. E no dela, eu vou até mostrar como que foi a estrutura do briefing aqui, ó, deixa eu só puxar aqui. Ela me respondeu, né, o briefing aqui. Eu vou censurar algumas partes aqui, porque tem número de telefone, essas coisas não é interessante mostrar. Tá? Ela me retornou o briefing respondido, foi basicamente nos moldes do da Valentina. Ela me respondeu, só que o dela tinha muita coisa que não estava respondida também.
né? Então, tipo assim, pô, eu fiquei meio que no escuro sobre algumas informações. E o que eu fiz? Eu pesquisei o nome dela no Google e achei o LinkedIn. Então, no LinkedIn eu encontrei muita informação sobre a formação que ela teve e sobre informações adicionais. Por exemplo, ela dá aula de natação. Então, eu consegui pegar algumas informações sobre isso. E aqui embaixo eu fiz o seguinte, ó, adapte o prompt com essas novas informações. Foi as informações que eu extraí ali do LinkedIn dela, tá? E aqui embaixo, o que aconteceu? O ChatGPT ele já me passou o prompt completo para desenvolver o site dela através do Base 44, tá? Então você pode fazer isso, você pode pegar, montar lá, pedir para o ChatGPT criar o briefing, você manda para a pessoa, ela te responde e você pede para o ChatGPT transformar em um prompt completo, tá? Então, o da Tyler veio dessa forma aqui. Você pode notar que uma das coisas que o Base 44 faz, ele vai criar um design muito padrão. Mas eu volto a dizer, isso não pode ser um impeditivo para você. Você pode ajustar muita coisa, você pode modificar depois através do chat, você pode usar até a ferramenta. No site da Tyler eu usei a ferramenta de editor, se não me engano, que chama lá, que você pode fazer algumas modificações de forma manual, né, no Canva. Então, o dela foi basicamente a mesma coisa, para levar a galera para o WhatsApp dela. E aí começa a ter o diferencial que eu busquei lá na parte do LinkedIn dela, que é essa partezinha aqui, ó, que ela é focada em emagrecimento, ela também treinou pessoas com uma idade mais avançada, e tem a parte da natação infantil. Tem aqui, ó, coordenação motora, desenvolvimento cognitivo, autonomia. Isso aqui, quando eu peguei lá da página do LinkedIn dela, é um atrativo muito bom, é um diferencial muito bom para se ter na página dela. Aqui embaixo tem até a parte do desenvolvimento infantil. Ela tem lá a formação do ABBA, que é para crianças com autismo, se não me engano. Desculpa se eu estiver falando besteira, que eu não conheço tanto, tá? Mas aqui ó, tem ó, recreação infantil, desenvolvimento motor, inclusão e tal. Então ela trabalha com isso. E é interessante isso, né? A partir daí, o que aconteceu? Foi algo bem legal. Eu apresentei para uma outra professora, e essa professora ela namora com um cara que também é personal. E ela apresentou a proposta para o namorado dela, o namorado dela gostou e quis fazer um também. Aqui eu já fiz algo diferente, porque eu notei que o meu briefing, a forma que eu estava mandando, deixava a desejar, porque a pessoa não respondia tudo, não tinha espaço e também a construção dele não estava boa o suficiente para eles mandarem todas as informações pelo WhatsApp. Então, o que aconteceu? Quando eu identifiquei que o meu briefing estava deixando a desejar tipo assim, enviando pelo WhatsApp, eu fiz o seguinte, eu montei um briefing no Google. Eu criei lá um formulário e olha só, aqui tá as informações, ó. E os diferenciais ficam nessa partezinha daqui, ó, que eu adicionei campos para enviar imagens. Então, tipo assim, se a pessoa tem feedback, se a pessoa tem antes e depois, ela pode me enviar. Chegamos no resultado do site dele. Você pode ver que realmente é o mesmo design, né, a mesma construção dos anteriores. E aqui tem a parte da identificação, tem sobre ele, e olha só, aqui tem a parte dos resultados reais, que foram as imagens que ele me mandou. Então tem toda a parte de transformação que ele faz com os alunos dele. Um diferencial que eu fiz no dele foi isso daqui, ó. Calcule seu IMC agora. Então vamos supor aqui, eu tenho, sei lá, 67 quilos e minha altura é 1,70. Dá para calcular o IMC aqui. E aí ele traz aqui, ó, peso normal. Esse daqui foi um diferencial bem interessante no site dele, que aí eu comecei a pensar assim, cara, realmente, os sites estão ficando muito parecidos um com o outro. E eu também pensei o seguinte, a maioria são professores da mesma unidade que eu trabalho. Então, tipo, pô, eu tenho que começar a diferenciar um do outro. A partir daí, ficou mais interessante. Por quê? Conheci um aluno lá na Velocity, que ele é advogado. Então eu cheguei nesse aluno e comecei a conversar presencialmente com ele. O nome dele é José. Eu cheguei para ele e falei assim, José, eu sei que você tem um escritório e tal, eu queria saber se o seu escritório tem um site. Ele falou, olha, não tem. Eu estou criando alguns sites aqui para os professores, e aí eu mostrei, né, os sites que eu já tinha desenvolvido. Eu falei, olha, não seria interessante para você ter um site para demonstrar os trabalhos que você faz como uma forma de meio que antecipar o seu atendimento com um possível cliente? E aí, nessa conversa, ele gostou da ideia. Eu tinha até um protótipo que eu montei, né, para apresentar para ele. E com base na conversa com ele, eu desenvolvi. Essas informações são todas informações reais, através das conversas que eu tive com ele. Tem todas as informações que são pertinentes para um possível cliente que está buscando um atendimento jurídico entrar em contato com ele.
Então, pessoal, o que eu quero trazer aqui para vocês? Vocês podem sim utilizar IA como uma forma de renda extra. Só que fica aqui uma lição também que, tipo assim, dependendo do ambiente que você frequenta, seja do seu trabalho, ou seja, tipo, sei lá, academia, como uma forma também de prospecção de cliente, tá? Então, tipo, tô na academia, conheci uma pessoa que tem um negócio, ele atua com tal coisa, seria interessante para ele ter um site. Quando eu trouxe para vocês as partes de objeções, isso me prendeu por meses, entendeu? Eu comecei a fazer isso agora, e eu fiquei com aquele sentimento, putz, podia ter começado antes, sabe? Eu acho que eu estaria com uma cartela de clientes maior, mas ainda assim, beleza, tipo, a gente pode continuar com isso. Então, por exemplo, se hoje você atua como CLT da mesma forma que eu, comece a validar isso, busque clientes, sejam familiares ou outras pessoas, utilize os ambientes que você está como uma forma de prospecção de clientes. Não fique dependente única e exclusivamente do seu trabalho. Essa é uma forma muito boa de você gerar renda, você consegue validar isso, né, da mesma forma que eu validei lá no meu trabalho, e você consegue dar sequência para isso. Então fica aqui documentado essa primeira onda de projetos que eu tive, né? E eu pretendo fazer muito mais, trazer aqui para vocês diversos outros projetos e assuntos também. Muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo e deixa aqui os seus comentários, né? O que vocês acham de ideias, de insights, de objeções ou seja lá o comentário que você gostaria de deixar, deixa aqui. Curtem o vídeo, se inscrevam no canal e eu espero vocês nos próximos. Obrigado.